Olá pessoal, vamos começar aqui a nossa aula 2, né, sobre propriedades periódicas, né. Nós vamos dividir essa aula em vídeos curtos, né, cada propriedade um videozinho. Então, vamos começar aqui pelo raio atômico, né, e a gente vai estudar, né, o conceito de raio atômico e também como o raio atômico ele vai se comportar, né, na tabela periódica. Então, para entender o comportamento do raio atômico, a gente tem que entender sobre o conceito dele primeiramente. Então, como vocês observam aqui na imagem, temos dois átomos, né, de um mesmo elemento, dois átomos idênticos, né, e em preto aqui a gente tem um núcleo de um e o núcleo de outro. Então, prestem atenção, ó, o raio atômico é conceituado, né, como a metade da distância entre esses dois núcleos, ou seja, a metade da distância aqui, né, mais ou menos, né, e aqui, ó, o raio, ele é a metade da distância entre esses dois núcleos. E a gente ainda pode falar dessa forma aqui, né, do enunciado. Refere-se à distância compreendida entre o centro do núcleo e a última camada do átomo. Ó. O centro do núcleo aqui, né, e a última camada que seria aqui. Então, tanto faz você falar de uma forma como de outra. A gente tem aqui a distância, né? Ó, o raio, ó, representado aqui a distância sobre 2. Pronto. Uma vez visto, né, o conceito aqui de raio atômico, a gente tem, né, que ele vai se comportar de uma forma na tabela periódica. Então, a gente tem os períodos, né? Descendo aqui no grupo, a gente vai ter o período 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, né? Então, a gente tem que, ó, por exemplo, vamos pegar um átomo aqui que ele tem duas camadas, né? Os períodos, eles também representam um número de camadas. Então, um átomo que tem duas camadas, ou seja, ele está no segundo período, e vamos pegar um átomo aqui que ele tem três camadas, ou seja, ele está no terceiro período. Vocês acham que qual vai ter o maior raio? Esse átomo que está no segundo período ou o átomo que está no terceiro período? Claro que vai ser o átomo que está no terceiro período, porque ele vai ter aqui mais camadas e ele vai ter uma repulsão elétron-elétron maior, por ele ter mais elétrons. Então, a gente tem, né, que descendo o grupo aqui, descendo o grupo ou família, a gente tem que o átomo, o raio atômico, ele aumenta nesse sentido aqui da seta verde. Então, descendo um grupo ou família, a gente tem que o raio aumenta da seguinte forma. Pessoal, para que a gente possa entender como o raio atômico ele vai aumentar nesse sentido aqui, ó, como o raio atômico vai aumentar diante de um período aqui, ó, por exemplo, assim, como o raio atômico vai aumentar, a gente precisa entender primeiramente o que é a carga nuclear efetiva. Então, vamos deixar essa parte da carga nuclear efetiva para a próxima aulazinha. Então, é isso. Na próxima aula a gente vai ver o conceito de carga nuclear efetiva e entender, né, como o raio atômico vai se comportar, né, em um período por meio do cálculo dessa carga nuclear efetiva. Então é isso, pessoal.